seja convosco. Seja muito bem-vindo a mais um culto da IEQ Capitólio. Você possa, através deste culto, ser muito abençoado e alcançado pela graça e pelo favor do nosso Deus. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, entregando a Deus este tempo que vamos passar juntos. Senhor, eu quero te dar graças por esta noite, quero te dar graças por cada um dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento. Eu peço que o favor e a tua graça venha a ser liberado sobre as nossas vidas de uma forma muito especial. Que cada um, Pai, dos nossos irmãos possam receber da tua graça onde eles estiverem. Que através, Senhor, dessa transmissão, o teu Espírito Santo tenha liberdade para curar, libertar, realizar milagres na vida daqueles que creem. Nós colocamos nas tuas mãos cada família, cada lar, cada irmão que nos assiste neste momento. Que este tempo seja um tempo de derramar, seja um tempo de fluir da graça e do fluir do Espírito Santo. Vamos louvar o Senhor neste momento? Dê ao Senhor o melhor do teu louvor, o melhor da tua adoração. Muito boa noite você que está conectado através das redes sociais do culto da Igreja Quadrangular de Capitólio, amém? Que o Senhor nosso Deus possa estar falando com você neste momento, através dos louvores, através da adoração. Abra o seu coração e que o Espírito Santo possa adentrar no teu lar, a tua casa, aonde você estiver neste momento, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Que o Espírito Santo possa te encher desse
Tu és maravilhoso, Tu és santo. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Oh, aleluia. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Não desista, meu irmão. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, diga: sei que não estou só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não podes se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim teu querer, e o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, e o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus do impossível. Oh, você crê que Ele está contigo? Você crê que Ele está com a sua casa, amém? Você vai prevalecer, meu irmão. Apenas creia. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, diga: sei que não estou só, com fé, vai. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não podes se frustrar. Então clame a Ele com fé. Venha em meu favor e compra em mim teu querer, e o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, e o Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus do impossível. Glória a Deus, como é bom render ao Senhor louvor, adoração, expressar a gratidão e alegria que há no nosso espírito através do louvor. Que este louvor possa ter abençoado a tua vida, você possa ter louvado e adorado o Senhor Jesus conosco. Chegou um momento muito especial do nosso culto, da nossa celebração, que é o momento de honrarmos a Deus com os nossos recursos, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Diante disso, gostaria de compartilhar uma palavra com você que está baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 7 e 8, onde a palavra do Senhor assim vai nos dizer: cada um contribua, ofereça a Deus, segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E no verso 8, o apóstolo Paulo conclui dizendo: e Deus, Ele é poderoso para tornar abundante em vós toda graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo, em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Igreja, esses 2 versículos da palavra do Senhor nos ensina a forma correta de contribuirmos na casa do Senhor. Como devemos expressar a nossa generosidade, como devemos expressar o nosso amor a Deus e a sua obra através dos nossos recursos. Nesta porção da palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que devemos contribuir, não por tristeza, não por necessidade, não por constrangimento, mas com alegria. Como é bom, meus irmãos, nós expressarmos a nossa generosidade, a nossa gratidão a Deus, honrando a Ele com os nossos recursos. E quando fazemos isso, devemos fazer com alegria. Ao contribuirmos na casa do Senhor, devemos fazer com alegria. Os nossos recursos são sementes, e essas sementes, ao serem lançadas no solo tão fértil, que é a obra do Senhor, que é o reino de Deus, nós devemos ter uma certeza, uma convicção, uma verdade muito forte no nosso coração, que essa semente, ela vai germinar, ela vai crescer e produzir muitos frutos, como nos ensina a palavra, a 30, 60 e a 100 por 1. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que devemos contribuir com alegria, honrar a Deus com os nossos recursos com alegria, considerando que, segundo o versículo 8, que Deus, Ele é poderoso para fazer em nós de uma forma abundante. Além do que nós pensamos, além do que nós podemos imaginar, que Deus é poderoso para fazer em nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, de forma abundante, a sua suficiência, a sua prosperidade. Nós devemos, meus irmãos, entender esta realidade da palavra do Senhor, onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer que em todas as coisas nós teremos a suficiência de Deus. Deus, Ele é suficiente. O que nós precisamos de fato é ter a graça, o favor, a prosperidade de Deus nas nossas vidas, e devemos ter essa verdade, contribuir, entendendo que Deus, Ele é suficiente para superabundar em nós em toda boa obra. Está aparecendo aqui embaixo a conta bancária da nossa igreja, onde você pode honrar a Deus realizando a sua transferência bancária, o seu depósito bancário. Por isso eu quero que neste momento você possa exercer a sua generosidade contribuindo na casa do Senhor. Nós ouviremos mais uma canção, é um momento onde você pode, com alegria, não por necessidade, não por constrangimento, honrar a Deus com seus recursos. Durante a semana, fique à vontade para, da mesma forma, realizar sua transferência bancária, semeando nesta obra, semeando no reino de Deus. Que Deus abençoe a tua generosidade, que Deus abençoe o teu amor e a sua gratidão a Ele, que Ele possa superabundar em todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus.
Eu quero compartilhar com você neste momento uma palavra de Deus. Gostaria que você abrisse comigo as Sagradas Escrituras no Evangelho de Jesus, segundo narrou Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Esse é o texto base para caminharmos nas Sagradas Escrituras neste momento, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele irá falar conosco de uma maneira muito poderosa neste momento. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: "Socorre-nos, Senhor, nós vamos perecer." "Por que é que vocês são assim tão medrosos?" respondeu Jesus. "Como é pequena a fé que vocês têm." Jesus se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Vamos orar ao Senhor neste momento? Vamos orar a Deus pedindo que Ele traga iluminação, revelação da Sua palavra neste momento. Senhor, esta é a Tua palavra. Que o Senhor Deus traga neste momento espírito de sabedoria e de revelação para entendermos aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Fala conosco, queremos ser trabalhados, corrigidos, edificados pela Tua santa e poderosa palavra. O nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão atentos para receber a semente poderosa da Tua palavra. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você, baseado no seguinte tema: a plenitude da fé. O texto que nós acabamos de ler, tenho certeza que você já o leu por diversas vezes e já ouviu inúmeras mensagens, inúmeras palavras acerca deste momento onde Jesus com seus discípulos está atravessando o mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, e durante aquela travessia, a palavra do Senhor vai dizer que as ondas começaram ali a cobrir o barco, uma grande tempestade sobreveio sobre os discípulos, e a palavra do Senhor vai dizer que no meio daquela situação toda, Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperados, com medo, eles acordam Jesus dizendo: "Senhor, socorre-nos, Jesus, nos ajude, nós vamos morrer, nós vamos perecer." E nesse contexto, Jesus, ele desperta e diz: "Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm, homens de pequena fé." E esse texto, essa porção da palavra do Senhor, se encerra dizendo que Jesus então acalmou o vento, acalmou as ondas e tudo se fez bonança. Diante desta obra e deste milagre de Jesus, a Bíblia vai dizer que todos ficaram admirados, os discípulos ficaram admirados e se perguntando e se questionando: quem é este? Que homem é este que até o vento e as ondas o obedecem? Baseado nessa porção da palavra do Senhor, gostaria de fazer algumas considerações com você neste momento. O texto que nós acabamos de ler nos revela um momento onde a fé dos discípulos está sendo provada. A fé dos discípulos está sendo testada. A fé dos discípulos está sendo experimentada.
Queridos, o mesmo ocorre conosco, o mesmo acontece conosco. Nós vamos passar por diversos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, onde a nossa fé no Senhor, a nossa fé na Sua palavra será testada, será provada, será experimentada. Os dias tão desafiadores que estamos vivendo, essa pandemia é um exemplo disso. Um tempo onde a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus está sendo colocada à prova. Está sendo colocada à prova. Não adianta, meus irmãos, nós declararmos com a nossa boca que cremos em Deus. Não é suficiente nós falarmos apenas que temos fé em Deus, que temos fé em Jesus. Quantas pessoas que falam, olha, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, mas esta fé, essa declaração, ela ainda não foi experimentada, ainda não foi provada. Nós precisamos, meus irmãos, de fato, passarmos pelo teste. E a nossa vida, a caminhada cristã, por diversos momentos, nós vamos passar por estes momentos de testes, por esses momentos de experiências. Mas o que nós devemos ter no nosso coração é uma certeza e uma convicção, meus irmãos, e uma convicção que este momento de prova, este momento de experiência produzirá um peso de glória sobre as nossas vidas. Existe uma recompensa, existe um prêmio a partir do momento em que nós passamos no teste. A partir do momento que nós passamos no teste. E nós precisamos entender algo através desta porção da palavra do Senhor. Ao lermos esta porção da palavra de Deus, a pergunta que nos vem à mente é: o que nós podemos aprender com as adversidades da vida? O que nós podemos aprender com as ondas que representam os problemas, as dificuldades, os momentos desafiadores que todos nós atravessamos, que todos nós experimentamos? O que nós podemos aprender com estes momentos? O que nós podemos aprender com as dificuldades da vida? Fato é, meus irmãos, que os problemas, as dificuldades, muitas das vezes são inevitáveis. Muitas das vezes são inevitáveis. O nosso desejo, bem verdade, é que nós não gostaríamos de passar por momentos difíceis, por momentos de prova, por momentos desafiadores. Qualquer ser humano em sã consciência, se pudesse evitar estes momentos, iria evitar. Se pudesse evitar passar por esses momentos de prova, iria evitar. Mas a verdade é, meus irmãos, que essas dificuldades, muitas das vezes, elas são inevitáveis. Não tem como nós corrermos dela. Por quê? Porque essas dificuldades, elas vão gerar em nós crescimento. Existem alguns benefícios, nós veremos daqui a pouco. Existem alguns benefícios dessas experiências que nós passamos, que nós atravessamos. Agora, nós devemos entender que muitas das vezes essas dificuldades e esses problemas são inesperados. Ninguém esperava esta pandemia, meus irmãos. Ninguém esperava esse momento tão diferente, tão insólito, tão incomum que nós estamos atravessando por ele. Ninguém esperava. As dificuldades muitas das vezes são inesperadas. Nós esperamos somente coisas boas, não é mesmo? A verdade é, meus irmãos, que nós esperamos somente coisas boas. Ao abrir o nosso WhatsApp, por exemplo, nós esperamos apenas receber e ver notícias boas. Nós esperamos apenas ver e receber boas notícias. Mas a vida, de fato, não é assim. As dificuldades são inesperadas. E o mais importante, que as dificuldades que nós atravessamos, elas nos ensinam algo. Elas nos ensinam.
E nós, meus irmãos, o segredo nós devemos estar com o coração aberto, com o coração pronto, com o coração receptivo para aprender com Deus. A vida cristã, ela é pedagógica, a caminhada com Cristo, ela é pedagógica, e nós precisamos ter um coração sensível, aberto. Nós devemos orar e pedir ao Espírito Santo que quebrante o nosso coração, que sensibilize o nosso coração, a ponto de aprendermos com as dificuldades que nós atravessamos. No texto que nós lemos, encontramos uma mesma situação, uma grande tempestade, e atitudes diferentes. Por quê, meus irmãos? Os discípulos desesperados, com medo, atormentados, sem esperança. Quantas pessoas hoje que estão sem esperança, com medo? Talvez eu falo com pessoas neste momento que essa pandemia, esse momento que nós estamos atravessando, provocou um medo, um pavor, um temor sem precedentes no seu coração. Talvez seja falando com pessoas que neste momento estão vivendo quadros de ansiedade por causa deste momento tão desafiador que nós estamos atravessando. Mas eu quero dizer, querido, Cristo está no barco. Cristo está no barco. A Bíblia vai dizer no versículo 23 que Jesus entrou no barco e os seus discípulos foram com ele. Cristo está no barco. Não esqueça nunca. Não se esqueça nunca de que Cristo está no barco. Por mais que estamos passando por momentos desafiadores, Deus está conosco. Deus está conosco através da pessoa bendita do Espírito Santo, o Consolador. O Consolador está conosco. A promessa de Deus, o enviado de Deus, o Espírito Santo, que é uma promessa do Pai, uma promessa de Deus, o Espírito Santo está conosco. E Jesus está dormindo. E quando Jesus é acordado, ele faz uma declaração muito forte para os discípulos. Ele faz uma declaração muito forte ao dizer: homens de pequena fé, como é pequena a fé que vocês têm. Queridos, e essa declaração de Cristo, ela nos ensina coisas poderosas. Essa declaração de Cristo aqui, meus irmãos, nos remete a algo poderoso da palavra de Deus. O que Jesus estava querendo dizer ao fazer aquela declaração para os discípulos? O que Cristo estava querendo dizer quando ele se dirige aos discípulos e ele declara: homens de pequena fé, como é pequena a fé que vocês têm. Em outras palavras, Jesus estava dizendo como é rasa, inconstante, superficial. Na verdade, queridos, a pequena fé que Jesus estava ali declarando aos discípulos revela uma imaturidade, uma inconstância, uma ausência de discernimento e de entendimento acerca das coisas espirituais, acerca do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Deus está cuidando, meus irmãos, da nossa vida. Estamos de fato passando por uma pandemia, mas Deus está cuidando da nossa vida. Meu irmão, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família. E neste momento de prova, de teste, qual será o seu comportamento, a sua atitude? A fé que você diz ter em Deus, a fé que você declara ter nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor, como ela tem se manifestado nesses dias de pandemia? Como tem sido a sua fé? Uma fé pequena fala disso, revela isso. Traz um entendimento acerca de imaturidade, de inconstância.
de ausência de discernimento quanto ao cuidado de Deus. Deus está cuidando da nossa vida, e muitas das vezes, queridos, a nossa pequena fé não percebe, não reconhece esse cuidado de Deus, não reconhece esse controle de Deus, essa soberania do Senhor nas nossas vidas. Queridos, é tempo de deixarmos de lado uma fé imatura, uma fé inconstante, uma fé que é dependente das circunstâncias, uma fé que é dependente dos fatores econômicos, sociais, políticos, enfim, religiosos até. Chega de viver uma vida cristã imatura, uma fé imatura. Não, querido, mas que a sua fé possa ser madura. Uma fé madura é uma fé sólida. Uma fé madura é uma fé que está fundamentada, não em palavras de homens, mas está fundamentada essencialmente na palavra de Deus. Jesus está no barco e os discípulos estão desesperados. Cristo está no barco e os discípulos estão com medo. Jesus diz: como é pequena a fé que vocês têm. Nós precisamos, queridos, de fato termos uma fé genuína, verdadeira, uma fé madura, que fala de constância, fala de maturidade, fala de crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês na obra do Senhor não é em vão. O chamado de Deus nos últimos dias, meus irmãos, o chamado de Deus para os seus filhos nos últimos dias é para termos uma fé constante, uma fé verdadeira. Termos uma fé, meus irmãos, que está fundamentado na sua palavra, uma fé madura, uma fé madura. Diante disso, meus irmãos, nós aprendemos que, como eu disse, queridos, uma fé madura é uma fé que nos ensina, e nós precisamos ter um coração humilde, ensinável, submisso, dependente a Deus, para entender e compreender aquilo que Deus quer nos ensinar. Jesus estava no barco, mesmo assim estavam atravessando por aquele momento adverso. Mesmo quando Jesus está conosco, nós enfrentamos problemas adversos. Uma fé plena, a plenitude da fé, vai falar exatamente disso. Jesus está no barco, mas a presença de Jesus no barco não impediu que aquela tempestade agitasse o mar, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Uma fé plena, uma fé madura, vai trazer para nós essa verdade, vai nos ensinar esta realidade. Mesmo Jesus estando conosco, nós vamos enfrentar situações adversas. Mas a palavra para nós é a seguinte, meus irmãos, a palavra para nós é a seguinte: que mesmo enfrentando problemas adversos, nós podemos descansar. Nós podemos descansar. Quando a nossa fé ela é provada, ela é experimentada, nós podemos descansar, porque nós temos um sentimento, uma esperança de que a nossa vida está nas mãos de Deus, está nas mãos do Pai. Nas horas mais difíceis da nossa vida, nas horas desafiadoras da nossa vida, meus irmãos, parece que Jesus está inerte, parece que Deus está inerte, parece que o nosso Pai está inerte, está parado, insensível, imobilizado. Não, queridos, a palavra do Senhor vai dizer que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu acerca de um Deus que trabalha. Ei, nós temos um Pai que trabalha, nós temos um Deus que trabalha, nós temos um Deus que trabalha. Jesus, ele declarou isso: o meu Pai trabalha e eu também. Nós temos um Deus que age, o nosso Deus não está inerte. Deus, meu irmão, não está inerte. Igreja do Senhor, entenda isso.
A mão do Senhor não está encolhida, pelo contrário, ela está estendida para curar, para libertar. Ela está estendida, meus irmãos, para abrir portas de provisão sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que pareça que Deus está inerte, que o nosso Pai está inerte, parado, imobilizado, não. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Em meio ao caos, os discípulos começam a clamar por Jesus. Quando o negócio, meu irmão, começou a complicar. E tem pessoas que agem dessa forma, né? Espera às vezes a situação complicar, se agravar, para correr para Jesus, clamar por Jesus, clamar por socorro. Oh, meu irmão, não espere o caos se estabelecer. Não espere o caos se estabelecer para clamar pela ajuda de Deus, pela ajuda do nosso Pai. Não. Não espere o caos se estabelecer. Uma fé madura, uma fé plena vai nos remeter a isso. Aqueles que têm uma fé verdadeira, genuína, eles não esperam o caos se estabelecer para buscar a Deus. Não. No caos, eles adoram a Deus. Na bonança, eles adoram a Deus. Se tudo está dando certo, eles adoram a Deus. Mas se algo fugiu do nosso controle, fugiu do nosso, do nosso projeto, do nosso plano, ele continua adorando ao Senhor. Os discípulos começam a clamar a Jesus, o que demonstra uma dependência de Deus, uma dependência dele. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Tantas pessoas que sofrem porque elas dependem dos homens. Elas querem depender dos homens. E a verdade é que os homens são falhos. A verdade é que os homens podem nos trair, a verdade é que os homens podem nos virar as costas, a verdade é que os homens podem ser negligentes nos momentos, nas horas que nós mais precisarmos. Muitas pessoas dependem de homens, mas não querem depender de Deus. Meu irmão, minha irmã, dependa de Deus, dependa unicamente de Jesus, dependa unicamente do Senhor. Os discípulos, quando começam a clamar por Cristo, eles estavam ali demonstrando uma dependência de Deus. Seja dependente de Deus, meu irmão. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. E essa dependência do Senhor vai falar exatamente sobre isso, queridos. Temos uma fé verdadeira. O desejo do coração de Deus é que tenhamos uma fé verdadeira, genuína. Muitas pessoas, olha só, e quando nós falamos de fé, nós não estamos nos restringindo. Muita gente quer restringir a fé. Muitas pessoas restringem a fé. Acham que a fé funciona apenas para receber uma bênção, ou um milagre, ou uma cura. Pelo contrário, ou não é somente isso, porque a fé ela é mais abrangente. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela é mais abrangente, meus irmãos. A palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, nos leva a um caminho de termos uma fé para receber milagres, claro, sem sombra de dúvida, mas também a termos uma fé para tomarmos uma posição como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, como co-herdeiros de Cristo. A palavra do Senhor, ela é muito clara ao dizer que nós somos herdeiros de Deus, nós temos uma herança, que nós somos co-herdeiros de Cristo. E nós assumimos essa posição a partir do momento, igreja, que temos de fato uma fé madura, genuína, verdadeira, constante. Louvado seja o nome do Senhor. As tempestades da vida, meu irmão, não vêm para nos destruir, não. Não vêm para gerar temor nos nossos corações.
Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz, Deus declarando à nação de Israel, eu sei, o Senhor está dizendo, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, para vos conceder o fim que vocês desejam. As tempestades da vida não vêm para nos destruir. Agora, essa fé plena, ela vai produzir alguns resultados na nossa vida. Ela vai ter alguns benefícios e eu quero falar aqui rapidamente sobre alguns desses benefícios. E o primeiro benefício que eu quero trazer ao seu conhecimento é que essa fé plena, genuína, ela vai produzir crescimento. Se você puder, anote isso. Uma fé plena, ela vai produzir crescimento. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 17, nós vamos ler essa porção da palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 17. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim o texto sagrado: mas vocês, o autor de Hebreus, de Pedro, ele vai dizer o seguinte: mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Olha só que fantástico, meus irmãos, o que Pedro está declarando aqui. Nós, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós temos uma posição segura. Nós temos uma posição, um status, um patamar onde nós devemos estar. A partir do momento que nós recebemos a Cristo no nosso coração, passamos pelo novo nascimento, nós então assumimos um patamar, uma posição segura. E Pedro está dizendo assim: tomem cuidado com aquilo que vocês têm ouvido, tomem cuidado para vocês não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem dessa posição. Ah, meus irmãos, quando nós temos essa fé imatura, como nós falamos aqui, essa fé inconstante, nós corremos o sério risco de cairmos desta posição, de regredirmos na nossa vida espiritual. Olha só o que diz o versículo 18. Porém, Pedro está dizendo, continuem. A palavra para a igreja do Senhor nesses últimos dias é: continue avançando, continue correndo a carreira que está proposta diante de você, continue orando, continue buscando a Deus, continue jejuando, continue tendo atos de generosidade para com a obra do Senhor, continue sendo fiel a Deus, continue honrando a tua casa, continue honrando a tua família. Pais, continuem honrando a família, o lar, o casamento. Filhos, continuem honrando seus pais, honrando seus líderes, honrando as suas autoridades. A palavra para nós nesses últimos dias é: continue, não é tempo de parar, igreja. Quantas pessoas hoje estão pensando em parar, em retroceder, como nós lemos aqui no texto, estão correndo o sério risco de caírem dessa posição segura que nós temos diante de Deus. Pedro vai dizer: continuem a crescer. Essa fé plena, essa fé madura, ela vai gerar crescimento em nós. Crescimento. Pedro diz: continuem a crescer em duas coisas: na graça, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém.
existem duas áreas, dois extremos, que nós, como filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, somos chamados, somos desafiados a crescer. Nós somos desafiados todos os dias, meus irmãos, todos os dias, a crescer na graça, no entendimento da graça, desse favor imerecido que foi concedido a nós, que foi concedido a mim e a você. Continuarmos a crescer na graça e no conhecimento. Ei, Deus, Ele é uma fonte inesgotável, meus irmãos. Ainda tem mais. Deus ainda tem mais para você, meu irmão. Mergulhe no oceano, no rio de Deus. Ele quer se revelar a você de uma maneira íntima, pessoal, profunda. Então essa fé verdadeira, genuína, vai gerar crescimento na graça e no conhecimento do nosso Jesus. Mais do que isso, meus irmãos, essa fé plena, madura, constante, ela vai fazer com que nós posicionemos de forma correta diante das circunstâncias adversas. Diante das situações, das circunstâncias adversas. Porque, meus irmãos, o ponto principal não são os problemas ou as adversidades que nós atravessamos. Não são as lutas que sobrevêm sobre nós, não é. O ponto principal é como eu e você nos posicionamos diante dessa situação adversa. O ponto principal é como eu e você nos posicionamos quando nós recebemos uma palavra de Deus, quando nós recebemos uma diretriz do Senhor, quando Deus Ele fala aos nossos corações, Ele declara uma palavra. Qual é a sua posição? Como você tem se posicionado? A pergunta para mim e para você nessa noite é: como você tem se posicionado diante daquilo que Deus tem falado ao teu coração? Como você tem se posicionado diante dessa pandemia? Como você tem se posicionado diante das lutas, diante dos problemas adversos que nós enfrentamos? Hebreus capítulo 12, verso 1, vai falar um pouco sobre isso. O autor de Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 1, ele vai dizer assim: assim, eu e você, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Olha só, meus irmãos, o autor de Hebreus está dizendo que o pecado, ele quer agarrar nos nossos pés e não quer soltar de maneira nenhuma. Ele está dizendo: olha, deixe de lado o pecado que se agarra firmemente em nós. Ele termina dizendo: e continuemos, mais uma vez a palavra continuar, mais uma vez a palavra continuar sendo revelada a nós. Continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Eu não sei quanto a você, mas eu quero continuar a correr a corrida marcada para mim. O meu desejo é que você que esteja ouvindo essa palavra, cada membro da nossa igreja, cada membro da nossa família espiritual, da nossa comunidade de fé, tenha esse coração, tenha esse espírito, continuar a correr sem desanimar. Igreja do Senhor, não desanime. Igreja, líder que me ouve neste momento, não desanime. Jovem, adolescente, não desanime, mas continue a correr sem desanimar. Sem desanimar. Aqui o autor de Hebreus está dizendo: a nossa posição diante do pecado, diante das situações que nos atrapalham, diante do nosso próprio eu, a nossa posição, a posição correta do Filho de Deus deve ser essa: continuar a correr sem desanimar, sem desanimar. Uma fé madura, uma fé verdadeira, eu continuo dizendo para você, ela nos capacita, ela nos habilita, ela nos dá condições de vencermos o mundo. De vencermos o mundo.
Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Vai falar um pouco sobre isso. Primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 4, vai dizer exatamente isso. Diz assim o texto sagrado: porque todo filho de Deus, olha só, hein? Todo filho de Deus. Quem é filho de Deus, pastor? Aquele que crê em Cristo. Aquele que crê na obra redentora da cruz. Aquele que crê no poder do sangue que foi derramado ali na cruz. Filho de Deus é aquele que tem uma fé madura, uma fé constante, uma fé verdadeira, uma fé que tem raízes profundas em Deus, profundas no Senhor. E João diz, porque todo filho de Deus, ele pode vencer o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Todo filho de Deus, ele tem uma capacidade, ele recebe uma capacidade, uma aptidão, ele recebe uma habilidade para vencer, para driblar o mundo, o sistema que governa esse mundo. Enquanto muitas pessoas estão caminhando pelas trilhas do pecado, da mentira, da desonestidade, o Filho de Deus não. Ele está caminhando na contramão desse sistema, ele vence esse sistema, ele rompe esse sistema, ele começa a caminhar na contramão disso tudo. Pastor, eu não consigo, a carne é fraca, como alguns dizem. Todo filho de Deus, ele pode vencer o mundo. João diz, assim como com a nossa fé, assim, versículo 4, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Aí João, no verso 5, ele diz o seguinte: quem pode vencer o mundo? Ele faz uma pergunta: quem pode vencer o mundo? Ele traz a resposta a seguir: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ei, não existe vitória fora de Jesus, não existe vitória fora de Cristo, não existe vitória fora da cruz. Você quer vencer o mundo, você quer vencer as adversidades que estão sobrevindo sobre a tua vida, sobre a sua empresa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. O segredo a chave, o princípio crer que Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre um outro benefício, se pudermos dizer assim, que temos, que recebemos, que possuímos a partir do momento que exercemos uma fé madura, uma fé verdadeira, uma fé plena, madura, verdadeira. Ela nos habilita a continuarmos, a andarmos com Cristo, a andarmos com Jesus. Colossenses capítulo 2, abra comigo a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, verso 6. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6, louvado seja o nome do Senhor. Espero que essa palavra esteja edificando a tua vida nesta noite, nesse tempo, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, verso 6, o apóstolo Paulo assim declara: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, olha só, hein? Que declaração forte do apóstolo Paulo. Ele diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo, receberam Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos. Tem gente que quer viver longe de Jesus, tem gente que quer viver longe de Deus, está achando que a vida que está vivendo é uma vida. Não. Uma vida com abundância nós só encontramos em Cristo. Uma vida com abundância nós só encontramos em Jesus. Cristo, ele declarou: eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida em abundância, uma vida plena,
uma vida cheia de graça, uma vida cheia de alegria, um casamento que seja inspiração para outros casamentos, uma família que seja inspiração para outras famílias. Eu vim para que tenham vida e uma vida com abundância. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, agora vocês devem viver unidos com Ele, não longe. E o verso 7, o apóstolo Paulo declara: estejam, olha só, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele. Aleluia! Irmãos, é muito linda essa declaração, quando Paulo diz: construa a sua vida sobre Cristo. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque não estão construídos, edificados sobre Cristo. Sabe por que muitas famílias desparcelam, são dissolvidas? Muitas empresas, enfim, são tantas as áreas da nossa vida. Porque não estão enraizados em Cristo. E o apóstolo Paulo declara que construa a sua vida sobre Ele. Querido, o meu desejo é que através dessa palavra possa arder no teu coração um desejo. Você, ao ouvir essas declarações do apóstolo Paulo, aí na tua casa, onde você está me assistindo nesse momento, na sua casa, no trabalho, na empresa, onde quer que você esteja me assistindo neste momento, o nosso desejo é que possa arder no teu coração essa esperança de dizer: eu quero construir a minha vida sobre Jesus. Talvez até aqui, até essa data, até esse culto, você quis construir a tua vida sobre um monte de coisa que não é Cristo. Você quis construir a sua vida sobre sentimentos vazios. Até aqui você quis construir a sua vida, os seus relacionamentos, a sua empresa, a sua família. Você quis construir sobre filosofias vãs, pensamentos vazios, inócuos. Mas a palavra do Senhor nos convida a construir a nossa vida sobre Ele, sobre Ele, sobre Ele. Existe uma canção que declara: eu vou construir a minha vida sobre Jesus, Ele é o meu fundamento. Ele é o meu fundamento. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé. As adversidades, meu irmão, não é para enfraquecer você não é para tirar a sua força, a sua vontade de orar. Tantas pessoas que falam: olha pastor, estou passando por essa luta, por essa adversidade, não estou tendo nem força, nem vontade de orar. A palavra do Senhor diz o contrário. O apóstolo Paulo diz o seguinte: que nós devemos nos tornar mais fortes ainda. Queridos, essa pandemia vai passar. Essa pandemia vai passar. Que eu e você possamos chegar ao final dela e declarar: eu estou mais forte do que no início dessa pandemia. Eu amo a Deus muito mais, eu honro a Deus muito mais. Eu entrego a Deus, eu me submeto à vontade do Senhor de uma forma mais intensa, de uma forma mais integral, intencional. O apóstolo Paulo diz: tornem-se mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. E deem sempre graças a Deus. Eu termino essa palavra lendo com você 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Existe uma recompensa, um prêmio, quando guardamos, quando conservamos uma fé genuína. 2 Timóteo 4,7, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Paulo escrevendo a Timóteo, ao jovem Timóteo, assim ele declara: eu fiz o melhor que eu pude na corrida, o melhor que eu pude no meu ministério. Irmão, isso aqui é muito lindo, é muito forte isso aqui, essa declaração de Paulo. Eu fiz o melhor que eu pude na corrida, eu cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória,
que é dado para quem vive, olha só, hein? Para quem vive, para quem anda em uma vida correta, em uma vida no Espírito. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, declara o apóstolo Paulo, mas a todos, repito, a todos os que esperam com amor a vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você espera com amor, meu irmão, com amor verdadeiro, a segunda vinda de Cristo, o Filho de Deus, você pode ter essa esperança, que existe um prêmio que receberemos do justo juiz naquele dia. A plenitude da fé. Que possamos, meus irmãos, vivermos de fato a fé verdadeira e genuína, fundamentada, pautada na palavra de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você que atentamente ouviu esta palavra. Eu quero orar com você neste momento que diz: pastor, eu quero viver essa fé genuína, essa fé verdadeira no meu coração. Talvez eu falo com pessoas neste momento que caminharam por um tempo com Cristo, serviram na casa do Senhor, e você se afastou dos caminhos do Senhor, você se afastou da comunhão da casa, da comunhão da família de Cristo, da família espiritual. Eu quero orar com você. Você diz: pastor, eu quero voltar. Eu quero voltar a ter essa fé verdadeira. Eu quero voltar a ter essa fé genuína. Onde você estiver, meu irmão, você pode orar a Deus aí agora. Você pode orar ao Senhor. E eu tenho certeza que a graça, o favor do nosso Deus, o amor e a misericórdia do nosso Pai irá te alcançar. Se você deseja isso, você pode colocar aí nos comentários: eu quero voltar para Cristo, voltar para o Senhor, a ter essa fé genuína. Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos, onde você estiver, curve a sua cabeça, se possível. Você que assiste a esse culto aí com a tua família, vamos orar nessa hora, a família orando, clamando a Deus por misericórdia, pedindo a Deus que reavive nos nossos corações a chama da fé verdadeira, da fé genuína. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra que é viva. Nós queremos te dar graças pela tua palavra que é eficaz. Nós oramos, Senhor, mediante essa palavra que nós ouvimos neste momento, para que possamos ter uma fé genuína, para que possamos ter uma fé verdadeira, pautada nos princípios e ensinamentos da tua santa e poderosa palavra. Eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, oro pelas famílias que nos assistem neste momento, oro, Senhor, Pai, por cada um dos meus irmãos que nos acompanham nesta hora, Pai, aqueles que estavam distantes, Senhor, dos teus caminhos, e que neste momento, através deste culto, eles voltam para o Senhor. Ó Deus, alcance cada um dos meus irmãos agora, alcance cada lar, alcance cada família, cada empresa. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o teu favor, a bênção do Senhor venha sobre nós nessa hora, sobre cada lar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos esta fé. Nos ajuda, como diz a tua palavra, a continuarmos correndo, a continuarmos caminhando a corrida que nos foi proposta. Senhor, tira todo desânimo, todo medo do nosso coração, toda inconstância. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora para que toda inconstância, Pai, seja repreendida neste momento. Nós queremos de fato, Senhor, sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Faça essa obra em nós, Pai. Que cada irmão neste momento seja alcançado pela tua bênção e pela tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Cada vez que a minha fé é provada,
não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu